13 de janeiro de 2020. No Irã, gambito messiânico maluco sai pela culatra e o retorno começa. Os recentes eventos orquestrados pelo governo do ZEUA no Irã saíram pela culatra e as repercussões estão apenas começando, concordam várias fontes. Pior resultado foi forçar os britânicos e o resto do mundo anglo-saxão a se afastarem de sua aliança com o ZEUA sob sua administração atual, dizem fontes do M6. O que aconteceu nunca deveria ter acontecido e as potências ocidentais precisam desocupar o mundo muçulmano e conter Israel, dizem as fontes. Até os israelenses estão acordando para os perigos das malucas estratégias evangélicas cristãs criadas, concordam fontes do Mossad. É claro que o resto do mundo já vê o ZEUA como um estado pária e, agora, o presidente do ZEUA, Donald Trump, está totalmente isolado no cenário mundial. Antes de avançarmos mais nas consequências, vamos resumir exatamente o que aconteceu. Basicamente, foi mais uma tentativa de começar a Terceira Guerra Mundial pelos loucos judeus messiânicos que, por uma questão de simplicidade, chamaremos os sionistas. Desta vez, orquestraram uma série crescente de eventos num esforço em vão para conseguir seu tão almejado Armagedon. 1. Assassinar um empreiteiro americano no Iraque e culpar os iranianos. 2. Convencer ou chantagear Trump para uma resposta desproporcional. 3. Conseguir que seus agentes iranianos e pessoas com lavagem cerebral se revoltem na embaixada do ZEUA em Bagdá. 4. Forçar Trump a cometer um crime de guerra, assassinando o general iraniano Qasem Soleimani. 5. Sequestrar remotamente um avião ucraniano e voar com transponders em direção a uma base militar iraniana para enganar os iranianos, para derrubá-lo. Para os leitores que ainda não percebem isso, no final dos anos 90, os ZEUA tinham equipamentos remotos de sequestro instalados em todas as aeronaves civis, supostamente como uma medida anti-sequestro. Essa habilidade foi repetidamente abusada para fins políticos pela máfia casariana. Agora, estão tentando e falhando orquestrar uma mudança de regime no Irã. Em vez disso, porém, essa operação mal-sucedida conseguiu despertar uma massa crítica dentro da comunidade militar de inteligência ocidental para o fato de o governo do ZEUA ter sido sequestrado por um culto fanático que está tentando iniciar uma terceira guerra mundial. É por isso que o ministro da Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, anunciou publicamente que seu país estava rompendo sua aliança militar com o ZEUA. Também, houve uma enorme reação das mentes mais sãs do establishment industrial militar do ZEUA contra os fanáticos do fim dos tempos, centrados no genro presidencial, Jared Kushner e seu culto a Shabbat. Por exemplo, o secretário de Defesa do ZEUA, Mark Esper, negou publicamente as alegações de Trump de que o Irã estava planejando atacar embaixadas do ZEUA. Fontes do Pentágono dizem, apesar da retórica, Trump não tem escolha a não ser retirar as tropas americanas de Síria e, eventualmente, do Oriente Médio. A razão pela qual Trump não tem escolha é, entre outras coisas, financeira. Os ZEUA desperdiçaram mais de 7 trilhões de dólares em guerras sem fim na região e agora estão ficando sem dinheiro. A propósito, esses são os 7 trilhões de dólares americanos que os japoneses esperavam gastar para acabar com a pobreza e impedir a destruição ambiental antes que o regime norte-americano os roubasse. Na semana passada, houve uma reunião entre um representante da Sociedade Dragão Branco, SDB, WDS, e um dos principais líderes da Sociedade Secreta Asiática para discutir, entre outras coisas, um plano para a reorganização da falência no ZEUA. O plano exige que o complexo industrial militar do ZEUA forneça tecnologia até então oculta aos asiáticos em troca de apoio financeiro para a reconstrução da economia americana, dizem fontes da SDB. Os asiáticos, por sua vez, têm receio de fazer acordos com qualquer povo europeu, considerando que muitas promessas foram quebradas por eles no passado. Este é o resultado de ações passadas de supremacistas judeus que acreditam que não há problema em enganar e trapacear goim. Você colhe o que planta. A SDB apontou que a civilização ocidental tinha um aspecto de Dr. Jekyll e Hyde, o médico e o monstro, e que a chave estava em fazer acordos com o lado bom do Ocidente. Foi-lhes explicado que era verdade que a Ásia, especialmente a China,
havia sofrido muitas humilhações e traições pelo Ocidente. No entanto, também era verdade que, embora o Ocidente tenha a capacidade técnica de matar todos os chineses, eles transferiram tecnologia, indústria e conhecimento para ajudá-los a desenvolver e modernizar. A reunião, também, mostrou que há uma facção significativa na estrutura de poder chinesa que realmente acredita no absurdo sionista, de que a Terceira Guerra Mundial é necessária para criar um governo e uma religião mundial. Foram avisados de que esta é uma armadilha sionista projetada para matar 90% da população mundial e escravizar o resto. Como alternativa, a SDB propôs dar ao Canadá e ao resto do mundo anglo-saxão a oportunidade de ajudar a restaurar a paz e a saúde do sistema norte-americano. Assinalou-se que a Inglaterra e o Canadá cumpriram historicamente suas promessas e agiram com honra. As discussões continuaram, mas as chances de paz mundial são agora muito maiores do que as chances de guerra mundial. Foi sugerida uma reunião em um nível mais alto entre representantes da comunidade britânica, P3, os romanos ou Vaticano, e os asiáticos. Agora, esperamos uma resposta dos asiáticos. As discussões continuaram em fevereiro, com o início do Ano Novo Chinês, de acordo com o lado asiático. Enquanto isso, espera-se novas provocações sionistas no Mar da China Meridional, Coreia do Norte, África etc., nenhuma das quais atingirá sua meta de uma terceira guerra mundial. Também, haverá uma continuação de assassinatos e mortes súbitas prometidas pelos líderes sionistas, Pentágono e outras fontes. Não se perde no ciclo noticioso iraniano a morte do ex-comissário sionista da NBA David Stern e a morte do filho do bilionário judeu Ron Burkley. Burkley foi convidado do Lolita Express, um angariador de fundos democrata e amigo de Bill e Hillary Clinton, e Epstein, dizem fontes. David Koch inspirou em agosto passado, e outros bilionários nos livros de voo da Epstein incluem Steven Spielberg, Tom Pritzker, Glenn Bean e Oprah Winfrey, acrescentam. O antigo culto de assassinos do Irã, sem dúvida, vingará o assassinato de Soleimani. No passado, um de seus assassinos explicou a esse escritor como eles, cuidadosamente, se infiltram nos lares e famílias de seus alvos, antes de agirem, quando é menos esperado. Trump deveria ter ouvido os conselhos que certa vez dei a um representante da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A melhor maneira de evitar assassinatos é evitar fazer inimigos. Falando em evitar assassinatos, Príncipe Harry, da Grã-Bretanha, anunciou publicamente que fugiu para o Canadá para salvar sua família do destino mesmo de sua mãe, a princesa Diana. Eis o que um real europeu tinha a dizer sobre a situação. A coisa toda é uma vergonha e nos deixa com raiva. Se a monarquia continuar assim, as pessoas mostraram a porta. O assunto será tratado com cuidado e corretamente, disse a fonte. No entanto, já é certo que o príncipe Charles nunca subirá ao trono da Inglaterra, disse-lhe. Os Illuminati gnósticos, que se opõem ao governo da linhagem, tentarão explorar essa situação para derrubar a monarquia britânica. Dado forte apoio do povo britânico a essa instituição, eles provavelmente fracassarão, mas, enquanto isso, os tabloides farão uma festa. Na Inglaterra, o que quer que aconteça será insignificante em comparação com o que acontece na França. O presidente Emmanuel Macron foi forçado por manifestações em larga escala a retirar seus planos de roubar dinheiro de pensão de seu povo. No entanto, os franceses sabem que ele roubou as eleições que o levaram ao poder e que ele não está trabalhando para o povo francês. Como o padrão de vida francês continua a cair, seu regime não será capaz de estabilizar a situação. É hora dos generais franceses agirem antes que seja tarde demais. Outra nação que em breve poderá ver grandes mudanças é o Japão. A população do país está desaparecendo a uma taxa de 500 mil pessoas por ano. Isso ocorre porque ninguém quer ter filhos em um país cujo futuro foi sequestrado por bandidos sionistas. Segundo fontes, o gabinete do primeiro-ministro Shinzo Abe está cheio de idiotas com Q baixo. O resultado é que o padrão de vida japonês está caindo e o país está cheio de idosos empobrecidos. Um sinal de quão incompetente é o governo japonês é toda a história sobre a prisão e fuga do ex-chefe da Nissan, Carlos Ghosn.
Várias fontes dizem que o verdadeiro motivo pelo qual Gosling foi perseguido foi porque ele planejava roubar os segredos militares dos patrocinadores de Abe da Mitsubishi Heavy Industries. Se fosse esse o caso, eles deveriam ter dito isso. Em vez disso, fizeram acusações ambíguas e zombaram do sistema judiciário japonês internacionalmente. De acordo com as forças norte-americanas e japonesas, a polícia japonesa está se preparando para retirar o poder dos sionistas e entregá-lo aos burocratas ainda talentosos, embora sem líderes, segundo fontes de direita próximas ao novo imperador. Finalmente, novamente, esta semana, estamos ouvindo rumores sobre a Antártica e a divulgação. Um enviado da SDB foi enviado para se encontrar com um representante dos grupos que operam na Antártica. Esperamos ter algo a relatar na próxima semana. Fim.